Esse bate-papo que a gente vai fazer é um bate-papo bem, acho que é para a gente ser bem gostoso, bem informal, porque para a gente falar também sobre isso que a gente levantou a questão, né, sobre essa questão da liberdade e isolamento. E aí, então temos aqui a Débora Duboc, essa linda e maravilhosa atriz, e o Aymar Labak, o autor da peça Valsa de Lili. A Valsa de Lili é um espetáculo, para quem não viu, é um espetáculo que nós fizemos no CCBB Brasília, no Centro Cultural Banco do Brasil. Estivemos em cartaz nesse mês lá. Não fizemos toda a temporada por uma questão óbvia e já ciente de todo mundo, né, que é por questão dessa questão do coronavírus e prevenção mesmo. E aí suscitamos essa possibilidade de um bate-papo, junto com o Centro Cultural Banco do Brasil, um bate-papo entre a atriz e o autor, para falar, né, sobre liberdade e isolamento, né, que o isolamento, embora triste, ele não deve ser uma situação de angústia e tudo. Mas antes de a gente entrar nesse bate-papo, para quem não conhece o espetáculo, A Valsa de Lili, eu vou deixar então que o Aymar, o autor da peça, e a Débora, a atriz, contem um pouquinho de tudo, a trajetória, como que foi que começou a ideia de fazer essa peça, de onde surgiu, foi do livro O Pulmão de Aço, para quem sabe, então depois vocês podem contar um pouquinho o que é o Pulmão de Aço, quem é Eliana Zag, né? E por aí afora. E aí depois a gente vai abrir, se vocês tiverem dúvidas, quiserem fazer pergunta, aí vocês só levantem a mão e depois eu vou chamando vocês por ordem conforme forem levantando a mão, tá? Eu conheci essa história que me inspirou a fazer a peça A Valsa de Lili numa livraria. Eu vi um livro, pela capa me chamou a atenção, chamava-se Pulmão de Aço, de Eliana Zag. Comprei, li e me apaixonei. Porque era um livro, e é um livro, aliás, eu recomendo a todo mundo que procure Eliana Zag, eu ia dizer A Valsa de Lili. Como chama? Pulmão de Aço. Pulmão de Aço. Você encontra, dá para comprar online mesmo em quarentena. É um ótimo livro para ler em quarentena. Porque é a história de uma mulher real, Eliana Zag, que aliás eu não sei se está aqui, daqui a pouco é capaz de ela entrar aqui, porque ela passa zanzando pela internet o dia inteiro, que teve pólio com um ano e meio, um ano e pouco, e desde então mora no HC, no Hospital das Clínicas, aqui de São Paulo, mexendo só a cabeça. E com a cabeça, com a boca, mais especificamente, ela desenha, escreve cursivo, escreve no computador e tem uma vida. Isso é que me chamou a atenção no livro. Não é um livro de autoajuda dizendo ai, como é bom ser tetraplégico, olha, não. Mas também não é um livro choraminga, dizendo olha, eu sou uma vítima. Não, é uma mulher, na época tinha 30 e poucos anos, com as questões de todos nós, dificultado pelas condições em que ela vive, é claro. Procurei a Eliana pelo Facebook, encontrei, perguntei se podia visitá-la, ela me deu um chá de cadeira, mas acabou deixando. Fui lá, acabamos ficando amigos. Eu pedi autorização para me inspirar nela, porque, na verdade, não era só o livro, era ela, aquilo que eu estava vendo, que a gente estava conversando. É um pouco a personalidade dela. E acabei escrevendo A Valsa de Lili. Antes de escrever, eu já pensei na Débora Duboc. Não vou contar como foi isso, porque ela vai contar daqui a pouco. O importante é que, é óbvio que quando você escreve, não é apenas aquilo que você leu, ou aquilo que está no original. A Lili, da Valsa de Lili, é uma mistura da Eliana Zag real, que eu conheço, da Eliana Zag, que está no livro Pulmão de Aço, de mim e dos meus fantasmas. Quem conhece as minhas peças vai ver temas que são recorrentes ali, da própria Débora Duboc, que encarna de uma maneira extraordinária nesse espetáculo essa personagem, da Débora de Bois, que dirigiu o espetáculo, e com certeza quem conhece a Débora olha para o espetáculo e tem a cara dela. Em suma, como toda personagem, ela é uma amálgama de origens diferentes. E A Valsa de Lili é isso, é uma peça sobre
como nós sobrevivemos nas condições dadas. O que tornou ainda mais contemporânea ainda diante do que a gente está vivendo agora. Não é isso? Então, não dá para vocês verem a peça agora, mas se Deus quiser, daqui a alguns meses vai dar. Enquanto isso, eu sugiro que você leia Pulmão de Aço, da Eliana Zaghi, porque com certeza vai te ajudar a passar por esses dias, semanas, meses que nos aguardam. Esse dia que o Aimar falou, ele tinha acabado de me assistir uns dias antes, a gente tinha conversado, e aí ele me ligou, eu estava chegando no quarteirão da casa onde eu morava, e ele falou, eu quero escrever uma peça e eu quero que você faça. E a origem, ela é inspirada na história da Eliana Zaghi, que escreveu um livro chamado Pulmão de Aço. Bom, o que eu fiz? Eu imediatamente, eu estava quase no portão da minha casa, eu voltei e fui até a Livraria Cultura comprar o livro, porque eu não aguentei de curiosidade. Eu já era fã do Aimar, já tinha trabalhado com ele numa grande mostra de dramaturgia que a gente fez juntos. Aliás, ele foi curador junto com o Renato Borges, o Guimarães, o Elcio Nogueira Seixas e a Silvana Garcia. E eu fiz uma peça dele nessa mostra. A gente já tinha uma coisa muito forte de trabalhar juntos. Então, imediatamente, eu fui até a livraria e comprei o Pulmão de Aço, fui para casa, almocei, comecei a ler e não consegui parar. Não consegui parar, e aquilo me inquietou demais, porque eu falei, como o Aimar vai fazer uma peça com essa história? Porque era tudo muito... Eu falava, como que isso vai virar teatro? E aí a história da Eliana entrou demais da conta em mim, ela sabe disso, comecei a sentir dor no meu pulmão, eu falei, eu não sou capaz de fazer. Liguei para ele. Liguei para ele, assim, falei, Aimar, o livro é lindo, eu já estou indicando para vários amigos meus, mas eu não sou a pessoa para fazer essa peça, eu não vou conseguir. E eu já estou sofrendo demais, eu estou com dor no meu pulmão, não vai dar certo. E aí ele falou, mas se eu escrever, você dá uma olhadinha, você lê ela? E aí ele escreveu a peça e um dia me ligou, falou, ó, tô com a peça aqui. Você topa ler? Me mandou a peça. Eu fiquei tão louca, que eu falei assim, é minha, ninguém tasca. Eu acho que isso tem uma coisa muito legal, assim, porque são universos diferentes, né? Eliana, eu acho que entra nesse universo da autobiografia, junto com a Ana Lande, né, que foi um projeto junto ali delas e que é muito bonito. E é um livro realmente que você não consegue parar de ler, mas são espaços diferentes, a coisa da literatura e o lugar do teatro. Eu acho que quando eu li a peça... Eu não tinha para mim jeito de não fazer, eu estava... o percurso, a trajetória, a narrativa, as escolhas, o que eu via que estava querendo ser dito ali, são peças muito diferentes, eu acho, o livro e a dramaturgia, né? Então, aí foi isso, assim, eu adoro o livro, eu acho que, como a Aimar, é uma leitura bem bacana, até para legal, porque depois, quando a gente voltar com a peça, dá para ver se isso que eu estou falando tem a ver, né? Mas foi... Quando eu li o texto, eu fiquei muito doida, eu falei, eu preciso fazer isso, era uma coisa, assim, de necessidade, sabe? É meu, ninguém tasca. É importante dizer que entre esse momento que você leu e a nossa estreia, levou 5 anos, 6 anos. Pois é. A gente acabou estreando em São Paulo ano passado e esse ano é que começamos a andar
em Brasília, graças a Deus. Aliás, com uma estreia linda. E continua. E você sabe que eu acho que foi uma estreia mesmo, Brasília. Foi uma libertação para mim, porque foi muito difícil fazer esse texto. Como a Aymar disse, teve um intervalo de 5 anos. Vocês podem ver aí na programação do CCBB quando foi que eu estreei o JT. Foi 5 anos ali que a gente não desistiu. Nisso tudo eu acho que tem várias coisas. Assim. Tem um lugar que é próprio da arte, né? Que você, quando você tem que fazer uma coisa, não tem jeito, você não desiste. Mas tem um lugar que eu lembro, né? Eu sei que o Edinho está aí escutando a gente, ele falou com vocês antes. A gente teve muita rejeição. E quando a gente conseguiu entrar, rejeição porque quando a gente fala, as pessoas ficam muito assustadas, assim, com essa possibilidade desse isolamento, né? Elas se assustam muito, elas falam que história linda, mas eu não tenho condições de pensar nisso agora. E é incrível, porque quando a gente estreou, que foi numa mostra de dramaturgia, foi um lugar bem pequenininho. E quando a gente estreou num espaço bem pequenininho do Sesc Ipiranga, e nós queríamos mesmo isso. Tanto, quando eu falar a Dé, é porque é a Débora de Bois, a diretora, e a Dedé sou eu, tá? Porque as duas têm o mesmo nome, o sobrenome francês, é uma confusão. Então, a Dé e eu, assim, a gente gostava da ideia desse lugar próximo, porque levava muito para dentro do universo do quarto da Lili. E Brasília, para mim, foi um romper com esse dogma, sabe? Porque de lá a gente foi para um outro teatro que também foi muito sucesso, aí a briga por ingresso e tudo, foi super legal, mas era um pouquinho só maior. Então, quando a gente chegou no palco de Brasília, do Centro Cultural Banco do Brasil, aquele lugar lindo, foi como uma nova estreia para mim. E foi tão legal, porque eu vivi coisas excepcionais com o público de Brasília. Foi o público mais participativo que eu tive até hoje. Eu adorei quando eu começava aquela música, que todo mundo começava a cantar comigo, eu falava, meu Deus, hoje eu vou enlouquecer. Foi muito, muito, muito legal. Assim. Para mim foi uma etapa mesmo de ganho do espetáculo. Eu acho que agora ele está nesse lugar do teatro, do espetacular, sabe? Assim, isso foi Brasília que deu pra gente. Então, contando um pouquinho assim dessa coisa, para quem não... Eu não sei se todos os participantes aqui estão aqui na sala, assistiram o espetáculo. A Lili, qual é esse link que a gente fez com esse bate-papo que a gente está querendo fazer hoje, né? Sobre essa questão do isolamento. A Lili é uma pessoa que mora no Hospital das Clínicas, no HC, que a gente chama carinhosamente aqui em São Paulo de HC. Todo paulista e paulistano fala HC já sabe o que é. Então, o Hospital das Clínicas em São Paulo, ela mora lá há 40 anos, nesse local. Ela mora mesmo lá dentro. No UTI. Na UTI, exatamente. E aí, mas não é a UTI como a gente está acostumado a ver, onde você entra na UTI e tem aquele monte de gente. É um quarto, né? É um quarto dela, onde você entra, do lado esquerdo tem o Paulinho, que é o grande companheiro da vida dela também, e amigo, e é outro cara fantástico também, que também teve o mesmo problema com ela, e também vive nesse, de certa forma, isolamento também, porque necessita dos cuidados médicos 24 horas, assim como ela também. Então, eles moram num quarto que é uma UTI, mas que também tem um micro-ondas, que tem as suas coisas pessoais, que eles fazem o seu chocolate quente, que eles praticamente não, mas sempre tem, não só o pessoal do hospital, mas também sempre visita, eles têm visitas constantemente lá, muitas pessoas, inclusive amigos e pessoas famosíssimas já foram visitar eles também lá. E então, o link que a gente quis fazer com isso é essa questão que a gente está vivendo agora, né? Um assunto que confronta assim, a parte dos brasileiros em tempo de quarentena, né? Que permeia, né? Que também permeia
a narrativa do espetáculo, né? Que a Lili vive no seu isolamento, e o Paulinho também, que é esse amigo dela, né, também, que também é falado, o Aimar também cita bastante ele na peça, no texto, conta a história até uma outra parte. Vocês vão poder ver depois também, não no final eu aviso, mas tem trechos do vídeo disponível no YouTube e um vídeo na íntegra também, tá? Vocês podem acompanhar trechinhos de parte do que aconteceu. Tem no finalzinho lá a plateia do Centro Cultural Banco do Centro Cultural Banco do Brasil de Brasília, num dos espetáculos lá, a plateia lotada, uma coisa linda, maravilhosa aqui. A plateia que nos acolheu. Enfim, e só foi esse adendo. Então, com esse link que a gente consegue fazer dessa questão da liberdade e isolamento, né? O que é liberdade em si, realmente, né? O que é isolamento e liberdade, fazendo essa analogia com o que a Lili vive, né? Porque ela é uma pessoa que ela está isolada fisicamente. Ela não mexe nada do pescoço para baixo. E, no entanto, ela pinta, ela escreve livros, ela digita. Vocês podem estar depois nas redes sociais dela e procurá-la, tanto no Facebook quanto no Instagram, é só colocar Eliana Zag. Ela adora bater papo. Eu falo que eu costumo, às vezes, passar vergonha quando eu vou conversar com ela pelo WhatsApp, uma coisa assim, que ela faz tudo com a boca, né? Ela digita com a boca, ela pinta com a boca, ela escreve com a boca. Então, na hora que eu vou digitar, eu fico com vergonha porque ela digita mais rápido que eu. E ela é uma pessoa que e a peça diz isso também, que ela se sente uma pessoa livre, né? Liberta, né? Ela, inclusive, no próprio texto, vocês vão poder ver também um textinho para quem viu a peça, e no YouTube a gente deixou um gostinho também no teaser, mas na peça, na íntegra também, vocês vão ver que no final o texto do Aimar fala, escreve lá e coloca as palavras na boca da Débora Duboc, né? O que você faz com a sua liberdade? Né? Você pode ir para onde você quiser. Né? O que você faz com toda a sua liberdade? Então, esse linkzinho também que a gente quer colocar, né? Para que vocês se expressem também, todos aqui que estão no canal, para vocês essa questão de liberdade, isolamento, para quem assistiu a peça, se quer fazer alguma coisa, alguma pergunta específica para a Débora, para o Aimar, esse é o momento, vamos lá. Na verdade, não é nenhuma pergunta. É assim, eu tenho um filho que há 15 anos atrás se afogou e a internação hospitalar dele foi no INCOR, em São Paulo. E no INCOR, eu ouvi falar dela, entendeu? Meu filho hoje ele é bastante comprometido, ele é cadeirante, tem traqueostomia, ele não fala, não anda, mas ele se comunica muito pelos olhos com a gente. E a minha irmã, que é a minha irmã caçula, desde o acidente do meu filho, ela veio morar comigo, é a segunda mãe dele. E ela e a terapeuta ocupacional dele foram assistir a peça aqui em Brasília. Ai, que legal. E aí ela falou assim, vai assistir essa peça que vai ser incrível. Eu tenho um outro filho de 20 anos, né? Falei, não, vou levar o Leandro comigo para ele sentir mesmo, talvez o que o irmão dele sente, né? Mas, infelizmente, não tive a oportunidade de ir com tudo isso que aconteceu. E essa questão da quarentena, para mim, nem foi tão difícil, porque eu, como cuidadora dele, fico muito em casa, né? Então, minha rotina não mudou muito, a não ser a preocupação de chegar esse vírus até ele, que é imunodeprimido. Ele hoje é internado em home care, tem toda uma estrutura aqui, mas eu fiquei com muita vontade. Mas já que eu não posso assistir, eu vou comprar o livro, vou ler o livro e quando tiver oportunidade, irei assistir a peça, porque eu acho que tem a ver muito com o meu contexto. Fernanda, eu acho por isso que eu estou aqui. Eu acho que tem super eu não sei direito como proceder, mas eu assim, como boa comadre, né? Você está falando, eu estou pensando aqui. E tem tudo a ver, tem inclusive uma personagem, muito. A Luciana, que ela além da pólio, ela teve uma fibrose muito séria na traqueia e ela não falava. E como todos, a maioria não tinha movimento nas mãos, todos dependiam muito da voz. Isso é um texto da peça, né? E a Lili diz assim, mas quando a gente estava do ladinho, dava para usar a tática de piscar os olhos, entendeu? Eu acho isso incrível, assim, ouvindo o teu depoimento,
no sentido de ver como a gente se articula quando a gente quer. Isso é uma escolha, se comunicar pelos olhos é uma escolha, eu acho que é isso que o Aimar estava falando, né? E a quarentena, se a gente for pensar nisso, tem tanta coisa que a gente vem pensando, que a gente quer ter tempo para fazer, eu quero ter tempo para experimentar, mexer com planta, a gente pode tudo, não é? Dentro desse pequeno universo, desse isolamento que nós estamos vivendo. E eu acho que o teu filhote, como a Eliana, né, assim, nesse sentido, são exemplos, o Paulinho, de que realmente a ação ela parte, como a Aimar disse, de uma escolha, né, do que eu vou fazer, essa coisa sartriana, do que fizeram de mim, né, do que aconteceu. E é muito bom ouvir o teu depoimento. Eu quero demais que você esteja na minha plateia, na nossa plateia, com o teu filhote. Vou levar ele. Faço questão. Porque nós tivemos algumas experiências nesse sentido muito emocionantes e fortes. Uma delas foi, o SESC nos proporcionou, a gente fez uma apresentação para a Lili, com os amigos dela, e no outro dia para o Paulinho, com os amigos dele. Para eles saírem, precisa de hospital, como se diz, ambulância. Você sabe melhor do que eu. O Heitor, ele não usa ventilação mecânica contínua, ele respira ar ambiente, então é mais fácil. Eu tenho um carro adaptado, então a gente consegue levar ele tranquilo. Então, o que eu ia te dizer é que a grande experiência com a Lili e as pessoas que estavam lá, e também em sessões normais, em que nós começamos a ser muito procurados por cadeirantes ou por cuidadores, foi que a emoção era igual entre eles e entre quem não tem ninguém nessas condições. O encontro era, por um lado, você vê que, mesmo que você não esteja passando por isso, isso tem a ver com você, mas principalmente ver isso que você me falou, que o seu filho e todas as pessoas nessas condições são pessoas que estão que, além de tudo, têm a condição. Mas o mais importante não é a condição, é o além de tudo. É a vida como ela é. As nossas e não tem uma doença, né? Não é uma doença para estar. A gente tem que ter os cuidados, mas não é uma doença. Não é uma doença. É uma condição. Não, e essa condição não nos priva dos outros problemas, que é porque eu estou vivo, eu quero ser amado, porque em resumo, as coisas que tornam a vida da gente impossível e, no entanto, fascinante. Então, ele é tão engraçado. Espero que a gente se encontre. Ele é tão engraçado que ele não fala, mas em casa, é lógico, está sendo falado muito sobre o coronavírus. E quando fica aquele monte de gente falando sobre isso, né, porque estamos todos presos aqui, a forma dele protestar é mostrando língua. Ele faz assim, ó. Tô de saco cheio, chega! Ele mostra a língua. É isso aí, Ele é uma palavra, Obrigado, ele passa... Obrigado. A Débora de Bois, a nossa querida diretora, está querendo falar. A gente vai deixar ela vai falar de uma coisa que eu queria ter falado, mas que não falei. Fala, Dé. Não, eu acho que eu não vou falar isso, Dé. Acho que eu vou falar outra coisa. É que quando a gente estava conversando, um pouquinho antes da Fernanda entrar, mas eu acho que agora com a Fernanda entrando na conversa, também tem a ver que esses dias de coronavírus, eu lembrei muito do dia que o nosso amigo ator, o Ari França, foi assistir, e na saída, ele estava muito emocionado, ele passou por mim e falou assim, nossa, a peça fala de coisas tão simples, né? A gente se emociona com coisas tão simples. E aí, esses dias, essas coisas simples têm me pegado, sabe? Eu acho que a Fernanda deve saber do que a gente está falando. Que são pequenos acontecimentos, pequenas situações que transformam, que são maravilhosas. E a partir desse dia também do Ari França, eu comecei a pensar em cada alegria que a gente deixa passar
por parecer tão pequena, né? E que para a Lili tudo é muito grande, tudo era um motivo de muita festa. Na peça a gente tem isso, né? Mostrar essas alegrias, né? É isso. A alegria nas pequenas, nas coisas comezinhas do cotidiano, né? É isso que ela mostra também, né? Como colocar uma mão em cima de uma outra mão, dormir de cabeça juntas, essas coisas, né? Um banho, né? Isso é interessante. Eu quero falar uma coisinha, porque foi bom que as pessoas viram a Dé, a Dubois, porque eu a vi. Sim. Sim, né? Então, a Dé foi fundamental, assim, porque eu tinha uma intuição que era importante no espetáculo manter o não movimento. Por esse lugar também que o Aimar falou, quando a gente não tem, a gente desperta, entende o valor daquilo. Só que o teatro é o lugar do poético. No teatro eu posso tudo, eu posso virar e falar, chove, e todo mundo vai comigo que está caindo um toró. E tudo bem. Então, eu poderia ter a licença poética, porque como a alma da Lili realmente dança, é uma bailarina louca, a gente poderia ter a licença poética de dar movimento a ela nesse espetáculo. E era uma coisa que também passava na minha cabeça. Eu tinha uma intuição que o não movimento era importante, mas esse lugar do poético do teatro sempre passava na minha cabeça. E a Dé foi fundamental para que a gente fizesse essa escolha, que eu acho extremamente radical. Eu tenho até uma história para contar aqui do meu filho, que é um querido. Quando eu falei que eu só mexia a cabeça no espetáculo, ele falou, ai, mamãe, só você o tempo inteiro e sem se mexer? Ele falou, eu acho que eu não vou nesse, tá? Então, foi incrível, assim, porque foi muito radical essa escolha. A gente poderia ter tomado um outro caminho e a Débora Dubois falou, não, é esse mesmo que a gente vai pegar. E foi incrível, eu estou vendo a Fernanda aqui, foi incrível, Fernanda, porque o meu filho foi assistir, porque a namorada dele nunca tinha me visto no palco. Então, ele foi levá-la, né? E ele pirou com a peça. Ele pirou e ele entendeu o lugar que a gente foi e ele ficou muito mexido e quis ver outras vezes a peça. E eu só deixei ver mais uma vez, porque não tinha ingresso para ver mais. Eu fiquei super feliz. Ai, hoje não pode, está muito lotado, meu filho. E eu acho que a gente ainda vai entrar com ela por aí, ele vai poder ver mais. Mas eu acho que é uma coisa que me dá muito conforto, sabe? A encenação dessa peça, assim. Sabe quando você faz uma coisa do jeito que você queria fazer? E a Dé foi fundamental no sentido da gente fazer essa escolha que para o teatro é bem radical. Tá. Tem uma pergunta aqui escrita, acho que a pessoa está sem áudio. Olá, sou o Fábio, a Gisele... aqui pensei que era Gisele. Sou o Fábio, Gisele, minha esposa, estou sem microfone. Porém, tem uma pergunta para o autor. Quanto tempo levou para montar o texto e como foi todo esse processo? Eu sou autor... Eu sou melhor que autor morto. Eu sou autor morto que, se você precisa, volta na mesa branca, resolve os problemas, eu reescrevo à vontade, eu aceito e eu entendo que o texto tem que estar na boca daquele ator específico e está a serviço de um espetáculo específico que é dirigido por aquele diretor. Então, eu, com muita tranquilidade, reescrevo durante o processo se me pedem. Se não me pedem, eu fico em casa, fico morto, tocando minha vida, volto no dia da estreia, acho tudo lindo. Se você não achar de verdade, você vai saber no dia seguinte.
Então, tentando te responder, até onde eu me lembro, é mais ou menos o que é o meu padrão, que é levar mais ou menos um ano, o que não quer dizer que seja um ano inteiro, é um ano intermitente, entre começar a escrever, deixar na gaveta, voltar a escrever. Não sei se eu te respondi. Tá. A gente tem uma outra pergunta aqui agora, que é da Maria Eduarda de Freitas, e ela fala que olá, boa tarde, sou terapeuta ocupacional, gostaria de saber da Débora se ela teve um tempo de interação com pessoas com a gravidade das patologias citadas, e se sim, como foi a experiência para ela, porque dentro da profissão dela, ela vive vibrando com pequenas coisas, acho que com pequenas conquistas, né? O que é isso? Pergunta da Maria Eduarda para a Débora. Olha, eu tive essa experiência que foi muito forte quando eu li O Pulmão de Aço e que eu achei que eu não era a pessoa para fazer essa personagem. Eu levei um tempo depois que eu li a peça, que o Aimar me trouxe a peça, eu sou uma pessoa extremamente emotiva, as coisas se processam em mim de uma forma meio maluca, assim, e eu levei um tempo para conseguir visitar a Lili. E eu fui quando eu achei que eu tinha condições, assim, porque realmente eu ficava muito tocada, muito mexida. E a Lili é uma pessoa realmente, a Eliana é uma pessoa muito inserida na vida, né? Ela não abriu mão de realmente viver, de estar conectada. Então, eu fui visitar a Eliana e foi também uma coisa muito forte. Eu tenho essas duas coisas que foram extremamente impactantes na minha pessoa e que eu acho que eu acabei levando para a construção da Lili. E é engraçado porque eu cheguei a conversar com o Aimar e pedi que ele explicasse para a Eliana, né, que para eu poder entrar no universo ficcional, porque a peça, é nisso que eu falo, que o texto é diferente da peça. O livro é uma autobiografia. A peça não. A peça ela é ficção, ela é um outro lugar. E para eu entrar nesse lugar, eu tinha que me desapegar da própria figura da Eliana, porque ela era muito grande aquele universo, que na verdade a gente parte das privações, mas na verdade é esse universo tão potente, tão cheio de liberdade, mas de uma liberdade muito conquistada. E eu sei que eu pedi para o Aimar, para ele conversar com ela e explicar que, enquanto eu não estreasse a peça, eu não poderia ficar amiga dela, porque ela é uma das pessoas a Eliana, uma das pessoas mais empáticas que eu conheci na minha vida. E muito sincera, muito assim, é muito bom estar ao lado dela, né? E conversar e tudo. Hoje a gente se fala pra caramba no WhatsApp e tudo, mas durante um tempo eu quis me afastar justamente para poder trazer o contrário, o que para as pessoas é o contrário, mas para a peça e para a personagem é essa escolha que existe internamente, o tempo inteiro pela ação, por mover, por ir ao encontro da vida. Para quem não viu o espetáculo, que durante o espetáculo todo, durante 1h05, você fica imóvel na cama e você só mexe a cabeça, né? Como ali, eu já mexi com a mão, eu já... Então, para quem não assistiu o espetáculo, então, assim, só que você está falando desse seu processo, né? Que apesar de você ter feito o processo contrário, ter feito um laboratório, né? Uma pesquisa, que você não se mexe também, como a Lili não mexe também do pescoço para baixo.
A Rayane está dizendo aqui, quero agradecer a oportunidade desse diálogo, ele está sendo enriquecedor, cada fala, e percebo que o carinho que é falado já passa toda a emoção do que é a peça. Ela, infelizmente, não consegui assistir ainda, mas assim que possível quero ter essa experiência. Vou procurar o Pulmão de Aço. Também sou psicóloga que atua em um contexto de home care e faço trabalho voluntário como palhaço nos hospitais aqui do Distrito Federal e já posso imaginar como vai ser agregador essa peça em minha vida. Muita gratidão por toda essa realidade de muitas pessoas em forma de arte. A gratidão traduz. Obrigado você, Rayane. Obrigado pelas palavras e procure sim esse livro Pulmão de Aço, é um livro da editora Bela Letra, tá? Pode colocar lá, editora Bela Letra, e vai aparecer certamente esse livro. Se você não conseguir, entre em contato conosco, tá? Depois é só me procurar, site, eu sou da produtora Branca Leone Produções. Se você entrar no site lá também, tem os nossos contatos lá, Branca Leone Produções, a gente tem esses livros, inclusive o Centro Cultural Banco do Brasil fez a enorme gentileza de autorizar, na época que nós estivemos aí em cartaz, as vendas dos livros no final do espetáculo. No final do espetáculo, a gente vendia o livro Mão de Aço e o livro, toda a renda dele é revertida para a Eliana Zaghi, a editora na pessoa da nossa querida Ana, também Ana Landi, ela liberou isso para a Eliana Zaghi. Só falar uma coisa. Sim, Aymar, pode falar, tem depois na sequência uma outra pessoa. Não, isso é rápido. É só dizer que eu costumo editar minhas peças à medida que são montadas. E, nesse caso, eu resolvi não editar a peça por enquanto, exatamente para a gente vender o livro da Lili, da Eliana Zaghi. E é importante dizer como foi importante o Centro Cultural Banco do Brasil em Brasília nos deixar vender isso, porque não é todo lugar que deixa, porque acha, às vezes, que é comércio, que aí não. Faz parte, no nosso caso específico, faz parte do movimento da peça. Uhum. Então, sim, interessa de apoio a Lili também. Nesse sentido, eu quero dizer às pessoas que, na peça, ela diz, né, eu posso escrever, eu sou uma escritora. Então, o fato, é isso que o Aymar falou, que é uma continuação, eu acho que é a partir disso que a Eliana ganha o pão dela. Para a gente é importante isso. Então, eu queria dar mais uma dica, que eu sei que tem muitos sites e a gente pode comprar sebos e tudo mais, eu adoro esse movimento, mas se vocês puderem entrar em contato com a editora Bela Letra ou com o nosso produtor, com a produtora Branca Leone, para adquirir o livro, vai ser mais legal, porque essa renda, esse dinheiro vai direto para Lili, para Eliana. Tá bom. O Sérgio, acho que o Sérgio Macho quer fazer uma pergunta aqui. É isso, Sérgio? Que legal. Estou ativando aqui o microfone, fica à vontade. Estão me ouvindo? Vocês estão me ouvindo? Sim. Querido. Eu fiquei muito, assim, emocionado em ter assistido o espetáculo na estreia. E meu percurso de espectador, ele, muito rapidamente, eu saí daquela dimensão da comunicação, enfim, de um teatro, para ir para a arte. Então, muito rapidamente, o espetáculo já estava conversando com a minha alma e confrontando as minhas humanidades. Então, eu queria saber se vocês tinham essa dimensão desse poder que o espetáculo tinha, de elevar as pessoas, eu acho. Eu acho que você sai dali realmente muito transformado. E a outra questão que eu queria perguntar para a Débora, atriz, é sobre a teatralidade que ela exerce a partir do corpo em relação ao tempo. Porque o espetáculo dura 1h05, mas ela tem que fazer a gente acreditar que são 40 anos. E ela consegue isso brilhantemente. Eu queria saber como foi esse percurso. E, Sérgio, que bacana tê-lo aqui. Eu queria ter até escrito para você. E teve tanta coisa que aconteceu. E essa questão do tempo, essa questão da teatralidade, e se a gente sabia que
ia pegar as pessoas nesse lugar assim. Eu tinha uma intuição, quando eu li a peça, que foi aquilo que eu contei, eu falei, ninguém está viu? Porque eu preciso fazer isso. E tem esse lugar da arte também, né, que ela acaba mexendo, no caso do ator, demais da conta, mistura, né, tudo junto no mesmo quadrado. Esse tempo que a gente levou, que foi de 5 anos para conseguir fazê-la virar teatro mesmo, cena, eu nunca duvidei em nenhum minuto que eu tinha que fazer esse texto. Eu lembro que na estreia, inclusive, o Aimar me agradeceu por nunca ter desistido e não tê-lo deixado de existir, né? Depois que a peça estreou, é que eu fui tendo a dimensão, esse espetáculo, eu já fiz muitas peças, muitas, e peças que eu adorei fazer, que eu tenho saudade. Eu me apego muito às personagens, é incrível. Mas esse espetáculo, ele age num lugar que eu não sei te explicar. Você teve essa forma de dizer que é um lugar que eu não sei aonde eu vou, eu sei que é uma vertigem e que eu sinto muito as pessoas fazendo o espetáculo comigo e que toca num lugar muito além do espetáculo. E a questão do tempo, eu sinto que ele tem a ver com essa vertigem, sabe? Porque ele tem 1h06, eu acho, por aí. 1h10. Mas é um monólogo, como disse meu próprio filho. Mãe, só você e mexer na cabeça, né? Não vai dar. E é uma coisa assim que... a Débora de Bois foi importantíssima. A gente teve um processo que eu sinto ele em mim até hoje, assim... e eu acho que ela me ajudou, ela me ajudou a criar essa rede invisível que eu criei, que a sensação que eu tenho é que é de um salto, sabe? Eu chego num abismo e que eu vou saltar. E que eu não posso pensar se eu vou me esborrachar lá embaixo. Eu faço tudo antes para não me esborrachar. Mas eu fico feliz com o que você falou, que você não tem a dimensão dessa 1h e quase 10 minutos. Mas eu acho que é essa coisa, assim, essa trama que a Dé me ajudou demais da conta a tecer, e que eu sei que eu vou poder saltar nesse abismo, eu vou pegar esse texto e a gente vai chegar nessa rede que vai me amparar, sabe? É uma vertigem. É uma vertigem. Esse texto, por isso que eu penso no ator. Toda vez que eu penso de como eu faço esse espetáculo, me vem o ator, porque é uma vertigem, é uma loucura e eu tenho que ir, eu tenho que atender. Mas, a rigor, o que eu fiz foi pegar as histórias, a narrativa, tanto da vida pessoal dela, quanto das pessoas que viveram aquela geração, porque é toda uma geração de crianças que passou pelo HC e que acabou morrendo. A Lili e o Paulo são, na verdade, sobreviventes de uma geração que foi, entre outras coisas, vítima de um problema de vacina. Novamente, olha como a gente está contemporâneo sem querer, né? E de uma epidemia, né? No meio de uma epidemia de polio. Então, o que eu fiz? Eu peguei a história dela e a história dela e dessa geração eu mantive como estão, com pequenas variações, inclusive fazendo a questão de manter o nome das crianças como eram, como uma forma de perpetuar a vida delas como um testemunho. E, como é inevitável, acabei usando essas histórias para falar de temas que são recorrentes meus, que têm a ver com
basicamente com sobreviver às circunstâncias e o que fazer com o passado, né? Eu tenho não sei quantas peças escritas sobre tortura e a questão é sempre essa: o que fazer com esse passado se você não consegue olhar para frente e agir, se você não fizer esse passado ser engolido, ser deglutido, ser compreendido. De certa forma, a passagem da personagem Lili, do golpe que ela teve há um ano e meio até o que ela é hoje em dia, é um pouco a passagem de alguém que tem que se defrontar com o seu passado para poder construir um futuro em bases sólidas. Então, meu maior trabalho foi como fazer isso sem, quer dizer, usar a história dela para falar dos meus temas, sem trair o que é o ponto de vista dela. E me parece que eu consegui. Acho, essas coisas a gente nunca sabe. Teria que perguntar para a própria Lili, talvez. Mas a Lili se sente, ou pelo menos ela diz isso para a gente, se sente tão retratada ali que me parece que sim. Eu, às vezes, até tenho que dizer, Lili, você não é bem assim. Porque nenhum de nós é assim. Nenhum de nós é da maneira como é uma personagem. Sim. É só agradecer aí toda essa conversa, né? Apesar de também trabalhar pelo CCBB, junto até com a Ana, na família eu também tenho um caso, né, de uma irmã que também nasceu morta e depois foi reanimada e tivemos várias sequelas em relação a isso, né? Então, acredito que as pessoas que vivem isso de perto, elas têm uma compreensão e conseguem se ver um pouco, né? E isso é muito importante para a gente que rodeia essas pessoas, né? Cada vez mais entender o universo, para a gente conseguir alinhar as ideias e começar a conversar de igual para igual, que eu acho isso muito importante. Eu vejo na reação quando isso acontece na minha irmã, né? Porque a partir do momento que você vê uma pessoa assim como inferior, vamos dizer, né? Ela sente, né? Por um olhar, por uma forma que por um comentário simples. Então, a gente ter essa percepção de todo o espectro é muito importante, não só para conviver, né? Mas para, inclusive, criar novas formas de arte, né? Eu que trabalho no CCBB, eu sempre busco essa aceitação. Eu fiquei até um pouco emocionado com o relato mais cedo, né? Que foi levar o filho dela, isso para mim é muito prazeroso ouvir isso, sabe? É um dos retornos que eu mais gosto de ter trabalhando com arte. E é isso, obrigado. Eu queria fazer uma pergunta para a Débora, que me veio agora. Que a gente está nesse lugar agora, né? De estar cada um na sua UTI, né? A gente está, de alguma maneira, cada um no seu processo de cura, né? E se isso, de alguma maneira, reverbera na Débora, que reverbera na Lili. Como é que está sendo isso para você? Você acha que, inclusive, a Lili vai sair transformada desse processo? Ai, Jaque, olha, é tão louco, né? Assim, eu estou vivendo um momento pessoal muito especial, assim, eu estou mudando de casa e a minha sogra está me recebendo, então eu estou também separada dos meus filhos, por exemplo, porque a minha sogra tem 85 anos e é uma pessoa espetacular, assim, muito bacana, um anjo, adoro ela. E ela está recebendo eu e o Tony, mas a gente achou por bem que os nossos filhos, eles estão na casa de uma cunhada minha. Sim. E eles, na verdade, começaram a me fazer entender, porque eu ligava para saber se eles estavam bem logo ali no começo, e o meu filho mais novo, o Aymar, conhece ele bem. Ele falou para mim, mamãe, eu estou passando pela melhor quarentena da minha vida. Eu tenho 13 anos. E eu falei, gente, é isso, é o que a Lili me ensina quando eu vou para o palco. Então, eu acho que a gente está tendo o espaço para ler os livros que quis ler, para conversar com as pessoas. Eu peguei várias vezes o telefone
para saber de algumas pessoas como elas estão. Eu acho realmente importante que a gente tenha essa postura de ficar em casa. Eu acho a própria Eliana Zag tem feito muito essa campanha, porque ela sabe o que é um vírus, o que pode acontecer um vírus dentro de uma pessoa, e a gente não sabe as sequelas de quem vier a ter que passar por essa síndrome respiratória, o que é que pode carregar depois para a vida. Então, eu estou tentando muito me apegar às coisas que eu tive muito contato agora com o texto, com a Valsa de Lili, que é isso que a Dé falou aqui, essa alegria da simplicidade, sabe? Está cheia da alegria, assim, é um lugar, é um momento muito tenso, e que eu acho que a gente tem que se apegar a coisas mínimas, como arrumar uma casa, como fazer alguma coisa para alguém que não está podendo sair de casa e trazer uma feira, pensar nas condições do planeta também. A gente viu que teve regiões que, inclusive, por conta dessa não atividade pulsante aí do planeta, que a poluição diminuiu, né? Então, será que não dá para a gente, disso tudo, além dessa guerra que a gente vai ter muito próxima, que eu acho que a gente está muito perto dela, e a gente vai ter que enfrentar, como é que a gente faz para fazer desse limão uma limonada? Eu acho que a Valsa de Lili me deu muito recurso para isso, e eu acho que viver essa situação também vai refletir no espetáculo. Deixa eu ler aqui um comentário aqui, que resume bem, olha. A Renata Rocha colocou lá no Facebook do CCBB. Colocou agora, hoje. Nunca chorei tanto depois de assistir a algo. Foi um espetáculo lindo, tocante e profundo demais, de doer a alma. Parabéns a todos que lutam para tornarem visíveis as pessoas que sofrem e que amam a vida em meio ao sofrimento. Achei interessante porque durante o espetáculo a gente recebeu muitos depoimentos, né? Tanto lá na hora da saída, as pessoas ficam muito impactadas com o espetáculo e depois fazem os comentários lá nas redes. Então, a gente vê que o impacto é muito grande. Eu assisti na estreia, eu fiquei chorando depois o dia inteiro, no dia seguinte. Acho que eu demorei uns 3 dias para me recuperar. Foi o que eu falei quando eu saí. Eu falei, gente, é uma montanha-russa de emoções. Depois alguém... Acho que foi alguém famoso até que falou isso. Quem foi, Débora? Que é uma montanha... o Vladimir Carvalho. Falou exatamente isso. Exatamente. É uma montanha-russa de emoções. Aí eu achei interessante o que o Aymar falou no início, né? Que o espetáculo ele emociona todas as pessoas, né? Não só quem tem as condições, né, da limitação física, mas todos nós, porque a atuação maravilhosa da Débora, a direção da outra Débora, né, da Débora Debois, a iluminação, a música, a dramaturgia em si é muito envolvente. A gente fica assim muito inserido na vida da Lili, nas emoções da Lili. E a gente sente tudo muito forte. Então é uma montanha-russa, porque tem a parte triste, tem a parte alegre, tem a música do Fábio Júnior, que a gente se derrete na cadeira. Então, assim, queria só dar esse meu depoimento para vocês, agradecer muito. Eu lembro o dia que eu falei com vocês o seguinte da peça. Aí eu falei, Ana, o que você achou da peça? Você falou, eu não posso falar sobre isso ainda. Maria Eduarda de Freitas. Eu queria agradecer muito a apresentação, foi muito maravilhosa. Eu chorei horrores, como a
a Ana leu, né? Realmente é uma montanha-russa, a gente não para de chorar do começo ao fim, mas eu me senti totalmente maravilhada de poder assistir a peça, porque dentro da minha profissão como terapeuta, eu vejo muito isso. Então, eu queria compartilhar, e se eu puder compartilhar em vários outros locais para poderem assistir, para poder comprar o livro, realmente vale muito, muito a pena. Essa questão da liberdade, né? Liberdade e isolamento. Nós estamos num período de isolamento agora, mas não privados de liberdade. A peça também diz isso, né? O que você faz com a sua liberdade? Pode fazer o que quiser, ir para onde quiser, né? E tem essas oportunidades. Então é isso, a peça diz isso também, para quem assistiu a peça, vê que não é uma peça que fala nada ao contrário sobre tristeza, sobre alguma coisa que deixa a gente para baixo, ao contrário, faz a gente pensar e às vezes a gente sai impactado, né? Fica impactado. Eu assisti a peça 1000 vezes já, um monte de vezes, já li o texto a primeira vez em 2014, quando a Aymar me deu o texto para a gente, né, começar a pensar na montagem e tudo. Eu me emociono sempre, porque sempre me vem alguma coisa nova, né, em que eu posso fazer, não só por mim, pelo próximo. Porque a gente melhora a nós mesmos, a gente melhora o nosso entorno. Né? Natural, né? É natural a coisa, que é exemplificação da coisa toda. Então, como a Ana disse, se tem uma mensagem para cima, a minha mensagem seria essa. Liberdade não depende só de um isolamento sobre 4 paredes. A gente pode estar no isolamento agora, né, entre aspas, 4 paredes, mas a gente pode continuar tendo a nossa liberdade. E oportunidades. A gente tem oportunidades 1000 ainda. Né? Tem muita coisa para fazer, muita coisa que a gente pode realizar. É isso. Aymar, Débora Duboc, enfim, as palavras finais, então, por gentileza. Eu acho que, assim, quero muito voltar a Brasília. Se eu posso fazer, tenho que falar. Ana, eu quero voltar para Brasília, porque o público daí realmente foi, assim, vai ficar tatuado na minha pele, ver, assim, começar o espetáculo com um número ainda pequeno de pessoas e essa coisa mágica do teatro, que é o boca a boca. Então, eu acho que rolou muito essa coisa de um falar para o outro, falar, não, vai lá. E realmente, assim, parou numa hora que estava muito linda aquela sala lotada, me fez muito bem, eu acho que fez bem a muitos estar ali junto nesse rito. Então, eu vou alimentar esse sonho, porque a Lili me ensina que a gente tem que querer, a gente tem que sonhar e a gente tem que fazer a escolha no sentido de fazer acontecer aquilo que a gente acha bacana. E, então, eu vou sonhar esse momento que a gente vai estar juntos aí em Brasília, com o teatro lotado. Eu vou. E eu também vou. Eva, Fernanda. E aí, eu acho assim, vamos aproveitar essa quarentena para fazer escolhas, né? Para fazer escolhas. Eu acho que é isso. Eu quero dizer que é um privilégio e uma alegria estar dividindo esse tempo da vida com esses meus colegas. Débora, Edinho, Fabrício. Está sendo um privilégio e uma grande alegria. É um privilégio estar aqui conversando com todo mundo. Obrigado ao Centro Cultural Banco do Brasil e todo o pessoal. E dizer que se alguém quiser falar com Eliana Zaghi, a gente não está embarreirando. É só procurar. Ela está no Facebook, escreve Eliana Zaghi, está lá a carinha dela, ela responde, ela fala, ela, aliás, tem muita coisa para dizer. Procurem pela Eliana Zaghi. Vai fazer bem para ela e para quem procurar também. Obrigado. Então, vamos, mais uma vez, eu quero agradecer então a presença de todos vocês. Obrigado por despender o tempo de vir aqui, bater um papo com a gente, ouvir a gente. Lembrando, mais uma vez, procurem a Eliana Zaghi. Eliana Zaghi não só no Facebook, como também no Instagram. Ela também está lá. O Instagram dela também é Eliana Zaghi também. E lembrando mais uma vez o livro Pulmão de Aço, editora Bela Letra. Caso não consiga comprar pela internet,
entre em contato conosco, a Brancalione Produções, Brancalione é com LY, Brancalione. Teremos o maior prazer em atender, em auxiliar a venda desse livro, que ajuda muito a Eliana Zag. E também, lembrando, como eu falei no início do nosso papo, temos trechos do espetáculo, né? Tem um trecho do espetáculo no YouTube. Só colocar, se vocês entrarem no YouTube e colocar A Valsa de Lili, vai aparecer no YouTube, vai aparecer 2 vídeos, um mais curtinho, que é um teaser, digamos assim, marcando algumas críticas, algumas opiniões de alguns críticos que assistiram ao espetáculo também, e tem o vídeo também na íntegra. Obrigado, Aymar, obrigado, Débora, obrigado, Jaque, obrigado a todo mundo, obrigado, Ana Lenz, e muito mais. E obrigado mais uma vez ao CCBB, ao Centro Cultural Banco do Brasil, que nos deu essa oportunidade desse bate-papo aqui mais uma vez. Tá bom? Obrigadão a todos, tenham um ótimo final de semana e aproveitem esse tempo para exercer a liberdade. Obrigado, tchau, gente. Beijão. Beijos.